essa desconsideração da personalidade jurídica, que eu até adiantaria que não se deve restringir a desconsideração da personalidade jurídica, que é pouco. Acho, e aqui quero desenvolver com o tempo que me permitirem, a extensão da desconsideração também da pessoa física, e digo, vai se aprendendo sempre aqui no direito de um modo geral e nesta área da desconsideração da pessoa física ou da pessoa jurídica, não importa, vamos tratar das duas, e as duas não são absolutamente relevantes, absolutamente importantes, principalmente para quem no direito de família busca tentar solver aquelas dificuldades que no dia a dia aparecem em termos de fraude patrimonial, de fraude alimentar, na fraude à execução dos alimentos. Em suma, a relevância da desconsideração da pessoa jurídica ou da pessoa física, reputo eu, da mais profunda importância. Tanto que, até assim, a título de registro, este livro que eu estou fazendo a propaganda permitida é a segunda vez que eu escrevo sobre a desconsideração da pessoa jurídica. Num primeiro trabalho, datado lá de 92, e eu tenho uma razão para fazer essa introdução, foi um primeiro ensaio que eu trouxe para divulgar a ideia, essa em 1992, de que se poderia utilizar a desconsideração da pessoa jurídica, que estava presente em outros ramos do direito, que estava presente aqui no direito comercial, da época, que estava presente no direito do trabalho, ainda que de uma forma um pouco desvirtuada, mas se falava que a desconsideração também existia no direito do trabalho, lá no artigo 2º, depois se percebeu que não é exatamente a desconsideração da personalidade jurídica aplicada ao direito de trabalho, mas sim uma questão de responsabilidade solidária, mas não deixa de fugir dentro desta ideia, que é o de tentar preservar o melhor possível o patrimônio dos devedores para a garantia dos seus credores. E podem vocês todos imaginar como isso se faz importante e relevante na área do direito de família, porque sabem todos vocês, melhor do que eu, que neste campo onde o afeto, onde os sentimentos respondem muito rapidamente, as reações são muito rápidas, muito presentes, então o desvio desse patrimônio, em especial os homens, quando eles são os empresários e quando eles, então, no tempo de separação, nem julgam tanto assim que a esposa ou a companheira é meieira, porque provavelmente na dissolução do vínculo de afeto ela deixa de ser meieira e passa a ser alguém que não merece nada daquilo que ajudou a adquirir. Então, o uso indevido, abusivo da pessoa jurídica era, tempos atrás, um instrumento muito forte. Por isso que eu fazia referência, este é o segundo livro. Por quê? Porque o primeiro tinha 100 páginas, esse chega ou passa das 300. Mas por que esta situação? Porque lá em 1992, a desconsideração da pessoa jurídica no âmbito do direito de família era um sonho, era uma teoria. Era algo que eu quero repartir com vocês, que sofro desde 1992 pela experiência que tive, os traumas estão presentes, talvez até tenha envelhecido mais rapidamente por conta desta história que vou contar para vocês, mas a desconsideração da pessoa jurídica surgiu na minha vida profissional exatamente por conta de uma dificuldade dessas que cito agora, de uma senhora que era casada com um indivíduo, que era um empresário construtor, cujo patrimônio conjugal correspondia a um prédio que ele construía, algo em torno de 32 apartamentos e 8 lojas, das quais o irmão dele era sócio, então vocês dividem isso, um quarto pertencia à esposa dele. E ele, em vésperas de divórcio, de separação, não querendo dividir nada disso, que representava a empresa, e a empresa, o patrimônio dela era este prédio que ele estava edificando, e fora isso, então, se ele conseguisse sair da sociedade, se afastar circunstancialmente, momentaneamente da sociedade, por evidente que por ocasião da separação ou do divórcio ele não teria que repartir nada, porque não existiria bem algum. E o mais interessante é que naquela época, quando vigia o Código Civil de 1916 com o artigo 20, que dizia, eu só sei traduzir assim, de forma coloquial, que dizia mais ou menos isso, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, bem diferente, e que o Código queria dizer que não se pode confundir a pessoa física com os bens da pessoa jurídica, e isto era um dogma do Código de 16, porque a personalidade jurídica continua na cultura do indivíduo, do cidadão, do empresário brasileiro até hoje,
Para muitos desses empresários é uma surpresa quando eles se veem atingidos pela aplicação episódica da desconsideração da pessoa jurídica, porque não esperavam, porque endeusaram tanto a incolumidade da pessoa jurídica que imaginam que não esteja ao alcance de ninguém. Vejam vocês situações, ou provavelmente vocês devem ter situações muito frequentes de que esta personalidade jurídica ela atinge um grau de intocabilidade, de inatingibilidade, que parece que, às vezes, e aí vou citar nos casos que vou, no correr do nosso encontro, referindo, os homens empresários se sentem absolutamente seguros de que o patrimônio estaria resguardado dentro da pessoa jurídica, porque este era o dogma do artigo 20 do Código Civil de 1916, que foi lá naquele ano que eu disse, de 92, que essa senhora me apareceu no escritório e que eu tentei encontrar uma solução, porque ela já tinha feito o divórcio, não tinha bens para partilhar, porque ele já havia se afastado circunstancialmente da sociedade, e ela então depois descobriu que ele retornou para esta sociedade já divorciado. E ela quis, de alguma forma, para não ter que fazer uso da ação pauliana, ela queria que se encontrasse uma solução que fosse factível, que desse efetividade, que autorizasse a ela recuperar esse patrimônio que visivelmente era dela e, pelo uso indevido, abusivo da pessoa jurídica, fugiu, escapou das mãos desta senhora. E aí, alguns tempos de estudo, tudo era contrário, nada existia, apenas os exemplos que citei lá, nem existia o Código de Defesa do Consumidor, se não me falha a memória, é de 94, o fato era de 92, existia o Código Tributário Nacional com referências à desconsideração da pessoa jurídica para efeitos de tributos, existia aquele artigo 2º da CLT, com as considerações que já fiz, de que não era exatamente o caso, mas não havia no nosso direito nenhum outro instrumento capaz de autorizar que esta senhora não necessitasse fazer uma ação de anulação, uma ação pauliana, para buscar recuperar, tendo que enfrentar exaurida, sem dinheiro, sem recursos, como de regra acontecia, tentar anular sociedades, atos societários e enfrentar um processo com empresas poderosas, com sócios, etc. e tal. Para que isso tudo pudesse ser efetivo, para que tudo isso pudesse ser alcançado em curto espaço de tempo, com muita efetividade, haveria de se procurar alguma solução próxima da desconsideração da pessoa jurídica, que era, sim, aplicado em outros campos, em outras áreas do direito brasileiro. De sorte que, para esta senhora, a ideia foi de trazer como, por empréstimo dos outros ramos do direito, a tentativa de que este juiz do primeiro grau refizesse a decisão e trouxesse para a partilha, desconsiderando aquela troca societária. Ou seja, era evidente, era claro, que o marido, quando se afastou da sociedade empresária vésperas do divórcio e retornou inteiramente na quantidade de cotas que ele possuía, tão logo depois do divórcio se transitou em julgado, era evidente que ele estava usando indevidamente a sociedade empresária para fugir com os bens do patrimônio. Este foi, então, o meu papel, esta é a minha história, esta foi a razão do primeiro livro. Por quê? Porque eu, moço, jovem advogado, não parece, mas já faz algum tempo, então me empenhei em tentar aplicar, por analogia, a desconsideração da pessoa jurídica, neste caso em específico, no direito de família. E aí vem meu trauma, porque, evidentemente, naquela época, com menos dificuldades dos dias de hoje, aquilo era absolutamente impraticável, impensável. Havia a referência ao artigo aquele que já citei, e não foi novidade nenhuma, perdi o processo em primeiro grau e fui em apelação recorrer. Aí é que vem o trauma. Porque cheguei lá no Tribunal de Justiça do meu estado para fazer sustentação oral e ouvi do desembargador, que já está aposentado, mas que eu sei onde ele mora, e dele eu escutei exatamente isso, que me perguntando, me questionando na frente de todo mundo se eu não sabia, se eu não conhecia o artigo 20 do Código Civil Brasileiro de 1916, que dizia, ele me repetiu, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, bem diferente, e que não se misturam e que não se confundem, mas não era eu quem estava confundindo uma coisa pela outra, era o varão, era o esposo, porque ele é que estava tentando e conseguiu fraudar o patrimônio, e isso, então, ele me disse e me mandou, né, levar os meus estrangeirismos
para outro lugar, porque aquilo não tinha lugar ou espaço ou fluência ou tráfego no direito brasileiro. Fiz, não me canso de dizer, como Paulo Coelho, sentei à beira do rio e chorei. Chorei. Mas me reergui e escrevi o primeiro livro, este pequeno, que já não existe mais, como um início da desenvoltura desse trabalho, que era a desconsideração da personalidade jurídica, que foi o início e, evidentemente, por isso que eu pedi emprestado o livro aqui da banca, porque eu queria dizer, ora, se este é o segundo volume, totalmente reescrito, aumentado e revisado, inclusive incluindo a desconsideração da pessoa física, é porque isto, afinal de contas, se desenvolveu, cresceu, deixou de ser uma ficção, passou a ser uma realidade. Tanto isso é verdade que o Código Civil de 2002 reconheceu no artigo 50 a desconsideração agora oficial, como lei, não mais como teoria, a desconsideração da pessoa jurídica no direito civil brasileiro, revogando aquele malfadado artigo 20, que já citei e que não quero repetir, porque sempre que me lembro, isto me dói profundamente. Mas, em função do artigo 50, ali, para a compreensão de alguns que talvez não estejam familiarizados, a forma como está redigido o artigo 50, ele não é aplicável ao direito de família, porque o que está dito ali? Ali está dito que o sócio, para evitar o crédito dos seus credores na sociedade, ele retira os bens da sociedade e leva para o seu patrimônio pessoal, particular. Ou seja, a desconsideração do Código Civil, ela não é a do direito de família, porque ali o sócio evita os credores da empresa, da sociedade, e leva para o patrimônio particular dele, para que os credores da empresa não lhe tomem esses bens. Até curiosamente, vi no jornal aqui da OAB de São Paulo, recebi hoje aqui no escritório que tenho em São Paulo e imprimi um recurso especial da ministra Nancy Andrighi, de número 1299-580, recente, agora de março de 2012, está lá no jornal, na página central do jornal aqui da OAB, muito interessante. Eu faço um breve parênteses. Por quê? Porque aqui é a aplicação pura da desconsideração da personalidade jurídica com reflexos no direito de família, porque era um empresário que, insolvente em todo o seu patrimônio empresarial, só lhe sobrou um imóvel que era a residência dele, e ele, então, em função deste imóvel, não queria que fosse penhorado porque era o bem de família. E a ministra Nancy, seguindo a orientação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de onde origina esse acordo, encontrou aí uma movimentação de fraude e desconsiderou a existência deste bem de família, reconhecendo que ele fazia esta movimentação empresarial, se desfazendo dos bens e transferindo os bens num jogo societário que resultou exatamente na aplicação da desconsideração, aqui na sua forma pura. Por quê? Porque esse empresário tirou da sociedade e levou para o seu patrimônio pessoal. Esta é a situação que não retrata o direito de família, porque no direito de família ela é aplicada ao inverso. É aquele empresário que tem no seu nome pessoal, em comunhão com a sua esposa, com a sua companheira, um patrimônio que ele desvia do casamento, ele tira do acervo conjugal e leva para a sociedade. É mais ou menos como se eu fizesse a seguinte estratégia. Às vésperas do meu casamento, se amanhã soubesse que iria casar, um dia antes constituiria uma empresa que se chamaria Rolf Madaleno Picaretas Limitada. E esta sociedade, então, seria a sociedade para a qual eu trataria de, ao longo do meu casamento, desaguar todos os bens para dentro dessa sociedade. O esforço hercúleo da minha esposa, batalhadora, interessada, desejada de que nós tivéssemos sucesso e que nossos filhos que viriam ao longo desse casamento também tivessem um patrimônio considerável e garantisse a segurança da família, que é por isso que a gente junta bens. Então, esses bens todos estavam lá em nome da sociedade empresária constituída por mim, e talvez até colocaria uma ou duas cotas em nome dela, para ela não dizer que desconhecia a movimentação da empresa. Veja a sutileza maquiavélica da propositura, mas é assim que vem funcionando, e é por isso que nós temos que encontrar nesse expediente da desconsideração o caminho que desfaz todas essas fraudes perpetradas contra direitos lídimos, e especialmente no direito de família, porque são direitos sagrados, como são os alimentos, como é a própria partilha,
como é a execução dos alimentos que são fixados em todos esses, como é o direito hereditário dos herdeiros necessários, porque em todos esses campos, seja do direito de família, seja no direito das sucessões, existe a fraude, perpetrada através da pessoa jurídica, que falei há pouco, ou da pessoa física, que é um pouco menos sofisticada, e se tiver, logo em seguida, se tiverem paciência de me ouvir, também tratarei rapidamente. Em função disso, quando nós olhamos para cá, para o direito de família, o que nós queremos? Que o juiz desconsidere episodicamente, dentro do processo de divórcio, dentro do processo de execução de alimentos, dentro do processo até de inventário, sem precisar abrir um processo específico para isso, uma ação própria, uma ação sucessória, o juiz desconsidere por um simples despacho a sociedade empresária que se interpõe nesta relação. Vou explicar melhor, então, em função de um exemplo prático, que me permitam rápida a explicação. Numa segunda situação, um empresário, para não pagar uma majoração de alimentos, ele era, a época em que se separou, ele era um motorista de caminhão, que quando se separou pagava um salário mínimo de pensão para o filho. Ele evoluiu, cresceu profissionalmente, construiu aí uma empresa que no Brasil todo tinha filiais e inclusive ele era patrocinador de times de futebol, etc. e tal, e esse homem ficou muito rico. E o filho, então, queria usufruir desta riqueza, dessa possibilidade maior do pai, e pediu uma majoração de alimentos, de 1 para 15 salários mínimos. E ele, então, se apresentou com um contrato social, dizendo que essa sociedade não era dele. 99% da sociedade era da nova sogra dele. Porque a gente vai acumulando sogra, é que nem milhagem, né? E esta já era a segunda sogra dele, e esta segunda sogra, então, se dispôs a emprestar o nome dele para que o genro tivesse a possibilidade de não ser assediado por uma ação de revisão de alimentos. E então ele se apresentava para o processo de majoração de alimentos como um sócio minoritário, mas para a sociedade como sócio majoritário. Tanto é que, para azar dele, ele concorreu à época a deputado federal e ele associou o sucesso dele empresarial como um dos motivos que justificaria que fosse eleito pelo povo como deputado federal, no escrutínio que se teria ali no outubro daquele ano. Então, para azar dele também, no dia da audiência, depois de ter dito que ele era um sócio minoritário, na frente do fórum em Porto Alegre tinha um cartaz em que na metade desse cartaz aparecia ele, empresário, e na outra metade do cartaz ele vinculado àquela empresa que ele dizia que era sócio minoritário. E o juiz, então, o que fez? E aí, para explicar como é que se aplica episodicamente, num simples despacho, a desconsideração da personalidade jurídica. Era uma ação de majoração de alimentos, e o juiz teria que aceitar, se nós ainda fôssemos partidários daquele artigo 20, que não se confunde a pessoa jurídica com a pessoa física do sócio, o juiz estaria de mãos atadas. O juiz não poderia fazer nada, o juiz teria que aceitar a desculpa escancarada de que ele efetivamente só tinha 1% da sociedade e a sogra dele nova tinha 99%. Se fosse perguntar para a sogra qualquer coisa, a empresa era de informática, ela certamente não saberia nem o que era computador, nem onde ficava a sociedade, mas no papel isto constava. E o juiz, então, teria que aceitar amarrado, que ficaria, o que estava escrito no papel. Este é o grande problema, porque fazem com que a gente, nesta área, tenha que aceitar o que está no papel. E esta é a invocação, nós, operadores do direito, para quem não gosta desta palavra, não encontro no momento outra, mas nós que lidamos com direito, nós temos que começar a aceitar que nem sempre o que está escrito no papel é verdadeiro. Aliás, muitas das vezes o que está no papel é falso, é mentiroso. A grande dificuldade, eu até admito, reconheço e sei, de quem vai julgar esses processos, os juízes em especial, eles têm uma certa dificuldade, porque tem alguns aspectos de ordem constitucional que eles precisam respeitar. Existem alguns aspectos de ordem processual que eles precisam respeitar. Nem eu estou pedindo aqui que eles simplesmente confiem na minha palavra e aceite que eu diga que este cidadão é um laranja ou uma interposta pessoa. Aliás, aprendi há pouco, não sei, todo César deve saber disso, eu até não sabia a diferença entre os laranjas e as interpostas pessoas. Eu nem chamo de laranja, eu chamo de cítricos, que é para dar uma extensão um pouco maior a esses indivíduos. Mas o interessante entre os cítricos e as interpostas pessoas é que os cítricos são os bobos da corte, eles não sabem que estão sendo usados. E as interpostas pessoas têm ciência plena
de que estão emprestando o seu nome àquela relação, ou seja, são partícipes presentes daquela fraude que está sendo imposta. Bom, eu, julgador, preciso que o advogado ou aqueles que estão requerendo a desconsideração episódica da personalidade jurídica, eu preciso, então, para que esse juiz possa ter um mínimo de prova, devo encaminhá-lo à demonstração de que ali existe uma fraude e que ele deve desconsiderar aquele documento. Porque é isso que diz a desconsideração, desconsidera a personalidade jurídica. Lembro na questão daquela majoração de alimentos, o juiz num despacho, num processo de majoração de alimentos, diz o seguinte: desconsidero que a sogra tenha 99%, porque considero que quem tem esses 99% é ele o réu. Então, para efeitos de pensão alimentícia, ele vai pagar, sim, 15 salários mínimos. E isso é uma relação apenas entre eles. Para a sociedade, para o consumo externo, se eles estranhos continuarem querendo acreditar que a inversão dos percentuais é essa, não interfere nem altera o contrato. Mas no processo de família, os alimentos foram majorados porque foi desconsiderado aquele contrato. Em algum momento, num lugar, ainda que seja só aquele, o processo que me interessa, ali a verdade foi posta, ali a verdade foi reconhecida, ali a verdade e o direito foi aplicado. Este é o grande diferencial. E aí vem as outras questões, que eu já vou tratar logo em seguida, eu só não sei quanto tempo eu disponho. Aí então vem as outras questões que logo em seguida eu trato, mas a desconsideração tem este valor evidente, porque eu não preciso de uma ação pauliana, eu não preciso de uma ação de anulação, eu não preciso envolver empresários, empresas e sócios. Eu simplesmente mantenho no processo as partes iniciais, autor e réu. Claro que em algum momento vai ter o exercício de defesa dessa pessoa, claro que em algum momento as garantias constitucionais vão ser respeitadas, mas no início, que é a fase de instrução, que é a fase probatória, ali então, quando o juiz tem este mecanismo, esta possibilidade de desconsiderar a pessoa jurídica no processo que está em discussão, evidentemente que isso traz um ganho enorme do ponto de vista da estratégia e do resultado final do processo, da sua efetividade. Talvez por isso eu sempre me recorra aos exemplos, porque eles são muito significativos. E a fraude, esse é um campo interminável. Eu agora mesmo eu tenho um processo de alimentos, de ação de alimentos, em que é um jogador de futebol, joga aqui em São Paulo, não vou evidentemente revelar o nome, mas ele, para os alimentos do seu filho, alega que ganha 10% do que ele realmente ganha. E este contrato de trabalho dele com esse clube de futebol retrata esta inverdade. Devo dizer que no clube que ele jogava antes, quando ele não tinha preocupação da ação de alimentos, os ganhos dele eram os reais, noticiados em toda a imprensa, inclusive no contrato de trabalho. Curiosamente, com a separação e com a ação de alimentos, ele aceitou vir jogar aqui em São Paulo por bem menos, por 10% do que ganhava. E que deveria ganhar. Isto é inverossímil. A grande dificuldade é essa. Como é que eu vou provar para o juiz que ele tem aquele ganho que sempre teve e que é próprio dos jogadores, das condições dele, e que ele agora está me dizendo que ganha só uma 10ª parte disso? O juiz, evidentemente, não pode tirar do nada a afirmação da desconsideração de qualquer coisa que o seja, para tentar majorar os alimentos sobre um ganho que não aparece. Minha função como advogado é trazer para o julgador os indícios. Jamais vou conseguir trazer para o julgador os contratos que digam que eles estão mentindo. Ninguém escreve um contrato de trabalho, um contrato de sociedade empresária, dizendo que aquilo é falso e que aquilo não tem valor. Evidentemente que esses contratos são feitos para terem a aparência de verdadeiros. O que desmente esses contratos é a realidade das pessoas, é a movimentação delas. Para vocês terem uma noção um pouco mais clara, houve um processo lá de ação de alimentos de um outro empresário que, para não pagar a pensão alimentícia na condição de empresário, ele se transformou, ele deixou de ser empregador para se tornar empregado. O que ele fez? Pegou 2 subordinados dele que ingressaram na empresa em nome dele. E aí, então, assim se apresentou com a carteira do trabalho. Ele queria pagar a pensão que estava na carteira do trabalho. O interessante, e é na direção que eu quero explicar, foi que um dia, na audiência, a juíza leu a certidão do oficial de justiça,
que dizia, por curiosidade do oficial de justiça, e a importância do trabalho dele foi significativa, o oficial certificou. Certifico que em todas as vezes que compareci para procurar na empresa tal, fulano de tal, sempre o encontrei sentado à mesa do diretor. Ou na sala do diretor. E a juíza, então, curiosa, já que ele era empregado e antes era empregador da própria empresa, perguntou. Por que razão, sempre que o oficial de justiça o procurava, ele estava sentado à mesa do diretor? E aí vem aquela petulância, aquela empáfia que eu disse, do destemor de que a pessoa jurídica é uma coisa e a pessoa física é outra. Porque ele, com toda a arrogância do desconhecimento, dos efeitos que a desconsideração poderia ter, ele disse pura e simplesmente para a juíza e diria qualquer coisa, porque não acreditava que ela, a juíza, tivesse poder de fazer qualquer coisa. E aí então disse, é porque eu gosto de matar a saudade dos tempos em que eu era empresário. Né? Olha, eu honestamente, se eu fosse um julgador e tivesse que ficar amarrado por alguém que me diz algo tão desafiadoramente, para não dizer outra coisa, tão debochadamente, eu largaria a toga, por me sentir absolutamente impotente, por não poder fazer absolutamente nada, porque nenhum caminho me é assegurado, porque eu não terei a liberdade como julgador. Esta liberdade do julgador, acho que precisa ser construída. Essa liberdade do jogador precisa ser motivada. Por isso que na área, no seara do direito de família e da desconsideração inversa, porque a gente diz que ele tirou do patrimônio particular e levou para a sociedade para não ter que dividir, então nesta seara a gente tem que fornecer para o juiz os indícios. Porque o juiz, com a soma desses indícios, já que os contratos sempre vão ser falsos, com a soma desses indícios é que o juiz percebe que ali aquela sociedade, aquela empresa, está sendo usada para fraudar um direito maior. E se a empresa que tem uma função e está sendo usada para outra finalidade, esta empresa se dispõe, em conluio com o devedor do direito, se dispõe a exercer aquela falcatrua, simulando fatos ou abusando de um direito, né, ou fraudando um direito, então o juiz tem a obrigação de desconsiderar o que o contrato social diz, de desconsiderar o que o documento de propriedade diz, porque aqui já estou me iniciando a falar também da pessoa física, da desconsideração da pessoa física. Por quê? Porque na pessoa jurídica é um elemento mais sofisticado. Não é todo mundo que resolve, às vésperas do casamento, constituir uma Rolf Madalena Picaretas Limitada e trabalhar com essa sociedade empresária. Vocês mesmos acompanham todos os dias essas holdings que nada mais fazem do que administrar o patrimônio do casamento, né? Elas não têm outra função, elas não têm nenhum ingresso, elas não têm nenhuma finalidade, elas não exercem nenhum ato de comércio, elas pura e simplesmente elas estão ali servindo de suporte para a administração dos bens do casamento. Situações essas que da noite para o dia, se a mulher está de mau humor, o marido desconfia, ele sai da sociedade e no dia seguinte está pedindo uma reintegração de posse em nome da sociedade, da empresa, está pedindo que a esposa entregue o imóvel junto com os filhos, como um jogador de futebol que já está aposentado, que eu não vou dizer o nome, mas ele já fez 1000 gols. Esse jogador de futebol, ele fez isso, tentou tirar mulher e filhos do apartamento que estava em nome de uma sociedade empresária dele, sob o argumento de que o patrimônio era da sociedade, mas não era, o patrimônio em realidade era do casamento. E o juiz do Rio de Janeiro, agora sim sabem de onde é esse jogador, desconsiderou a personalidade jurídica. Esse que eu falei que joga aqui, aonde que a desconsideração dele se aplica? É que agora eu descobri, por um azar da vida, porque estava na internet, há questionamento quanto à existência de um contrato de trabalho em nome do pai do jogador. Por que o clube de futebol paga para o pai do jogador se o pai não joga lá? Como é o nome daquele da novela? Trovão? Paga para o Trovão ou paga para o... Como é o nome do outro que eu não sei? É o Trovão, não está jogando. Mas está recebendo mais do que o jogador. Por quê? Porque esta é uma forma, ele fez uma sociedade, então é a desconsideração da pessoa jurídica do pai do jogador. Mas se fosse o pai do jogador que estivesse recebendo pessoalmente, seria a desconsideração da pessoa física do pai do jogador. Porque aí é que eu dizia, nem sempre se usa da sofisticação da sociedade empresária. Tive um processo em que a mãe do meu réu era a pessoa que
passou a administrar o vasto patrimônio do marido, que não queria dividir. E não querer dividir é uma coisa corrente nos processos de família. E ele, então, usou a mãe dele, uma senhora de idade avançadíssima, para vocês terem uma ideia, ela era amiga de infância do Oscar Niemeyer. Esta senhora se tornou da noite para o dia, com a separação do filho, uma empresária disc golf. Morava no interior do estado do Rio Grande do Sul, lá onde a Gisele Bündchen... A cidade só é conhecida porque nasceu Gisele Bündchen lá. Acho que tinham 2 pessoas nessa cidade. Gisele Bündchen, que saiu há bastante tempo, e esta senhora que se tornou a empresária de escola, porque passou a administrar todo o patrimônio do filho. Mas ela não saiu de Horizontina, ela continuou lá porque ela nasceu lá e morreu lá. Mas, para efeito do processo, ela circulava por todo esse país, negociando, fazendo e etc. Então, eu precisava provar que a mãe era uma interposta pessoa física. E como é que se fez isso? Pelas mais variadas formas. Não quero passar do meu tempo aqui, mas vale a pena algumas destas observações, 5 minutos, algumas dessas observações. O que fez essa senhora? Primeiro, as contas correntes estavam em nome dela, mas se eu fosse fazer a quebra do sigilo bancário, e isso é importante, não há como se pensar em desconsideração da personalidade jurídica ou da pessoa física se o magistrado não colabora na busca da verdade. Se começarem, como costumam fazer, fechando espaço para que se pesquise a prova, eu não vou conseguir quebrar o sigilo bancário sem autorização judicial. Eu não vou conseguir quebrar o sigilo fiscal sem o auxílio do juiz. O juiz precisa estar, de certa forma, colaborando para a busca da verdade, desde que eu demonstre para ele que existem indícios claros de que ali existe uma desconsideração disso ou daquilo. Esta senhora, então, com a quebra do sigilo bancário, se descobriu que as contas eram todas movimentadas pelo filho. Olhando os versos do cheque, ou os destinatários, eram tudo despesas relacionadas com coisas do filho, não com uma centuagenária, né? O mais interessante, esta senhora comprou um apartamento na Praia do Jurerê. O que é que uma senhora amiga do Oscar Niemeyer ia querer construir, comprar um apartamento na Praia do Jurerê? Aí, se foi investigar, no Foro de Santa Catarina, tinha um processo dela contra a arquiteta. Foi-se olhar o processo na íntegra, se descobriu que eles brigaram, porque esta senhora, aparentemente, queria fazer no quarto dela, aos 105 anos de idade, ela quis fazer um bar. Então, vocês imaginem, é forçar demais uma senhora com 105 anos de idade, em Jurerê, querendo um bar no meio do quarto. O que essa mulher tinha na mente? Né? Então, a soma dessas coisas, né, com a quebra do sigilo bancário, com a quebra do sigilo fiscal, com a quebra disso, com a quebra daquilo, começou a ficar tão evidente que aquela senhora ou qualquer pessoa é uma interposta pessoa, seja ela física ou jurídica, que não dá mais para não ter outra ação que não seja desconsiderar a pessoa física ou jurídica, como aconteceu. E ele, então, por conta de execução de alimentos, teve penhorado o apartamento onde ele mora, que seria bem de família, mas que não estava em nome dele. Estava em nome de quem? Da amiga do Oscar Niemeyer. Mas foi penhorado. E mantida a decisão da penhora em todas as instâncias, por conta da desconsideração da pessoa física, porque ficou por demais evidente que esta senhora nunca tinha saído da cidade, e enquanto se construía esse apartamento, ela deu um endereço que era o endereço do escritório do filho dela. E ali ela dizia que morava, aí se pediu para o oficial de justiça comparecer lá e fazer uma diligência, e se descobriu. É um prédio residencial? Não, é um prédio eminentemente comercial, portanto ela não pode morar ali. Mas não há possibilidade de ela... Não, é proibido que alguém more num prédio eminentemente comercial. Então era tudo, demonstrava que ela estava só servindo aos interesses do filho. O que eu quero dizer com isso? Porque o tempo aqui, o doutor Rodrigo já está me chutando, vocês não estão enxergando, mas ele já está aqui por baixo do pano me chutando aqui. O que eu quero dizer com isso? É que, num processo desses, tem que se buscar os indícios para mostrar para o juiz que ele está sendo também, tanto quanto nós, vítimas de uma fraude, vítima de um embuste, vítima de uma construção, né, com uso indevido da pessoa jurídica ou da pessoa física. E aí tem alguns indícios que, se vocês quiserem anotar, são característicos que todos nós
devemos estar alerta, porque para a desconsideração é preciso que a gente vá somando esses indícios para que para a soma desses indícios se tornarem uma presunção. E quando é presunção, sabem vocês todos que a presunção tem força de prova. A presunção do DNA, da negativa do DNA, é prova contra aquele que se negou. A presunção deveria ser, lá no teste do bafômetro, de que a pessoa estava embriagada porque se negou. Então, a presunção vale, inclusive, muito mais na hierarquia das provas do Código Civil, acho que é o artigo 202, vale muito mais do que a própria perícia. Então, eu queria que o juiz presumisse que aquele cidadão e a mãe dele, ou qualquer empresa, estavam só se movimentando para fraudar um direito maior. E aí vocês vejam como isso acontece frequente. Os indícios, alguns desses indícios, não todos, mas um deles. Por que geralmente alguém vende alguma coisa que lhe rende dinheiro, que lhe é cara, justamente quando ele está se divorciando? Ou quando ele está se separando? Eu nunca vi um empresário que não estivesse falido justamente no momento em que ele está se divorciando. Então vocês têm que perguntar, por que ele está vendendo a empresa onde ele tira os seus recursos, o apartamento onde ele mora e assim por diante, às vésperas do divórcio. Depois, tem que se perguntar, por que ele vende se ele não estava precisando de dinheiro? Depois tem que se perguntar, se ele vendeu, se ele entregou este bem. Porque normalmente ele não entrega. Normalmente ele apenas bota interposta a pessoa, como já vi. Né, a companheira é uma pessoa física muito utilizada diariamente. O cidadão se separa, casa de novo, olha, vive em união estável, e aí a companheira nova dele é a dona dos bens. E aí eu tenho que perguntar, esta companheira tinha recursos para comprar esses bens? Provavelmente não, mas eu preciso que o juiz quebre o sigilo fiscal desta companheira. Né, porque eles vão ter lá até um contrato de união estável com um regime de separação de bens. Documentalmente, tudo está certo. O problema é o que fica por trás do biombo desses documentos. Esta situação aqui, a senhora não tinha recursos, o companheiro dela, o dono, o investigado, tinha uma Mercedes, e ela que tinha o dinheiro e que teria dado a Mercedes para ele, porque a Mercedes está em nome dela, tinha um K, nada contra o K, mas há uma disparidade entre uma pessoa poder comprar uma Mercedes, dá para o companheiro usar a Mercedes e ela fica com o K. Então, compra duas Mercedes, se ela tem esses recursos todos, né? E um outro cidadão que tinha uma amante, largou a esposa, antes de deixar a esposa, arrecadou todo o patrimônio, vendeu tudo e botou tudo em nome da amante. A amante ficou com tanto dinheiro da noite para o dia que ela voltou para o marido. E quando voltou para o marido, ele foi obrigado a confessar o crime dele no processo onde ele tentou recuperar os bens que eram deles. Aí ele escreveu. Esse, pela primeira vez, escreveu que roubou. Mas eles, em regra, não escrevem. A gente tem que mostrar, provar que eles roubaram. E aí tem que se usar esses indícios. Né? Se não vendeu, se quem comprou tinha dinheiro, acho que eu já falei, né? E se tinha dinheiro, o outro dado que nós temos que procurar é se esta pessoa que comprou porque tinha dinheiro, se ela realmente pagou, se houve a transferência do dinheiro. Porque normalmente eles compram, mas são trocas apenas de declarações de renda. O dinheiro da conta nunca sai. Quando tinha CPMF, não saía nunca. Né? Então, estas características, se vai a fundo, se descobre, porque estas falcatruas são mal construídas, são muito mal construídas. Né? E eu sei que eu já estou encerrando, a minha perna não aguenta mais. Aqui, quando estas situações são mal construídas, né, a pessoa não tinha dinheiro, vocês também têm que ver o grau de amizade, o grau de envolvimento de quem comprou, né? Se é a nova sogra, se é alguém que é subalterno, se é o empregado, lembram daquele que era empregador e se tornou empregado, ou seja, essas pessoas, aí vem a diferença, ele é cítrico ou ele é interposta pessoa? Normalmente as pessoas são cítricas, são pessoas que se emprestam o seu nome e às vezes nem sabem o que está acontecendo. Outras são realmente interpostas pessoas. Mas não importa. Esta soma desses indícios faz com que eu alcance esta presunção. Os contratos normalmente não têm firma reconhecida, porque o cidadão não sabe quando ele vai se divorciar, então ele faz as transferências ou alterações contratuais sem reconhecimento de firma. Fica na gaveta. Se a mulher está de mau humor, ele tira da gaveta e manda reconhecer a firma, ou não, mas geralmente aparece lá no processo sem reconhecimento de firma.
Como vi aqui num processo há pouco de pessoas de recursos, que o cidadão fez isso, criam dívidas fictícias, e as pessoas não se dão conta. Neste processo que eu falo, sei lá, o homem tinha 2 milhões para dividir, mas os 2 milhões, 1.900.000, ele devia para os amigos. E aí tinha contratos de mútuos no processo. Aí a mulher olhou os contratos de mútuos, então nós não temos 2 milhões, nós só temos 100 mil, porque o resto nós estamos devendo. Contratos de mútuo de pessoas conhecidas, de sócios deles, de firmas não reconhecidas, e aí então eles dividiram 100, 50 para cada um. 50 dela ele ficou de pagar dali a 5 anos sem juros nem correção monetária, e ela homologou esse divórcio, e o juiz homologou esse divórcio. E depois ela só se deu conta que foi enganada porque ele tinha um certo patrimônio que depois os jornais noticiaram que ele tinha vendido. Por que ele vendeu depois de divorciado? Porque antes de se divorciar ele saiu daquela empresa. Ficou com 1% das cotas. Então era um valor pequeno. Os outros 98%, ele dissimulou a saída dele. Quando ele se divorciou, transitou em julgado, ele voltou para a integralidade da participação dele na empresa. Isto é típica situação de pessoa jurídica. Então, para terminar, porque já está doendo muito aqui. Aqui, então, fica a situação. Bom, hoje não é mais uma teoria. No direito de família se aplica inversamente a desconsideração da personalidade jurídica, porque tem previsão no artigo 50 para a pessoa jurídica. E a pessoa física? Porque os juízes gostam de lei. Eles gostam que a gente indique o artigo de lei, porque isso dá mais segurança. Faço a prova e indico o artigo de lei. Faço a prova dos indícios e indico o artigo 50 para a pessoa jurídica. Faço a prova dos indícios e qual é o artigo que eu indico para a desconsideração da pessoa física. Existe este artigo, por incrível que pareça. O doutor Mário Delgado sabe, já fizeram referências elogiosas ao Código Civil, eu também, em alguns momentos eu apoio o Código Civil, mas o doutor Mário Delgado já nem se importa mais quando eu digo que eu odeio o Código Civil, e que se eu pudesse teria uma comunidade no Orkut dizendo eu odeio o Código Civil de 2002. Mas neste aspecto, nesse artigo 1802, eu referencio o Código Civil, porque ali, vamos ver se eu acho rapidamente, está escrito isso, pertence ao testamento. O artigo está relacionado ao testamento, mas rapidamente eu vou ler o artigo 1802. Diz o seguinte: são nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas, sob a forma de contrato oneroso ou feita mediante interpostas pessoas. Está dizendo o artigo 1802 que as pessoas físicas, quando se interpõem numa relação de interesses econômicos, elas são consideradas interpostas pessoas. Então, exemplo, a nova companheira, a sogra, aquelas pessoas da família, o empregado, são interpostas pessoas físicas. E o interessante é por conta da presunção, porque o parágrafo único desse artigo diz o seguinte: presume-se pessoas interpostas, presume-se. Então a lei já presume que são laranjas. Os ascendentes, os descendentes, os irmãos, o cônjuge ou companheiro. Ou seja, o próprio Código Civil já está dizendo, sempre que nesse contrato tiver uma pessoa com esta proximidade, já existe por si só a presunção de que é fraude. Inverte o ônus da prova. É o outro lado que tem que provar que é ali, naquela situação, que aquele contrato, aquele apartamento se encontra em nome da sogra, em nome da companheira, não mora aqui, mora lá. Então há uma presunção por lei de que aquilo é uma fraude, de que aquele contrato, aquele documento não retrata a realidade. Só me resta demonstrar por outros indícios que efetivamente a dona daquele imóvel ou o dono daquele imóvel é uma interposta pessoa, mas a presunção já me é favorecida por lei. Dois segundos apenas para concluir. Bom, lá em 1992, aquilo já contei, era uma novidade não aceita, e agora, para minha satisfação, já vi algumas outras decisões, mas aqui em São Paulo, datado de 25 de abril de 2012, um acórdão da lavra do desembargador Teodoreto Camargo, foi reconhecida, foi admitida a desconsideração da personalidade jurídica aplicado um processo de direito de família, na forma inversa. Ou seja, uma decisão recente
E até por curiosidade, ele quando citou aquele livrinho primeiro, lá de 1992, eu preciso fazer com que ele tenha conhecimento que já existe esse outro, muito mais elevado, muito mais elaborado, muito mais rico em informações e em jurisprudência, porque esta é a minha satisfação final. Deparar 20 anos depois que valeu a pena ir atrás da desconsideração deste ou daquele, porque valeu a pena acreditar naquilo que a gente acredita. Este que é o recado que eu gostaria de deixar para todos vocês, porque é bom saber que efetivamente a gente tinha razão. E quando a gente tem razão, não é porque nós temos razão, é porque nós conseguimos com que aqueles que nos procuram, aqueles que nos confiam, tenham o retorno daquilo que queriam, que nós, operadores do direito, tínhamos o instrumento necessário e eficaz para que a justiça e o direito se fizessem presente. Muito obrigado e desculpe o tempo que eu passei.